Olá, crianças! Muito bom dia! Sejam todas bem-vindas! E aí, como foi o final de semana? Descansaram? Recarregaram as suas energias? Espero que sim, pois hoje estudaremos um pouco mais da disciplina de matemática e ciências. E não fiquem ligadinhos, porque quando a vinheta rodar, nós vamos começar. Roda! Muito bem, crianças, iniciaremos com a disciplina de matemática. Tratem de pegar o livro de vocês e abram ele na página 24 e 25. Livro de matemática sobre a mesa, página 24 e página 25. Quem não tem o livro, não se preocupe, estarei disponibilizando no nosso grupo a página que foi trabalhada, tá certo? Para que todos vocês possam acompanhar. E aí, estão com a página aberta? Como vocês podem ver, nós já estudamos essa página na última aula de matemática, não foi? Se vocês derem uma olhada aqui na página 25 do livro, estarei colocando aqui do lado para você ver, vão observar que aí nós temos um exercício acerca do ábaco. E é justamente sobre o ábaco, crianças, que eu queria conversar um pouco mais. Porque eu notei, através de algumas atividades, que muitos de vocês não entenderam o funcionamento dele. Então, como todo mundo pode lembrar, o professor falou no início da última aula de matemática que o ábaco foi uma das primeiras calculadoras do mundo, utilizada ali para somar, a diminuir, ou seja, subtrair, multiplicar e dividir. E o ábaco tem um funcionamento bem simples, mas parece que vocês precisam de algo mais. Então, o professor pensou em trazer um vídeo do Espaço Pedagógico, onde a professora explica com mais detalhes e mais informações sobre o funcionamento do ábaco. Então você que ainda não aprendeu, ou você que já aprendeu e quer aprender mais, fique ligadinho. Roda! Oi pessoal, eu estou aqui hoje com o ábaco aberto. Vamos relembrar como ele funciona? Ele tem tudo a ver com o conteúdo que nós estamos estudando, que é das classes dos numerais. Temos a primeira classe, ou a classe das unidades, que corresponde a unidade, dezena e centena. U de unidade, D de dezena, C de centena, certo? E temos a classe dos milhares, que aqui vai até a dezena. Temos a unidade de milhar e a dezena de milhar. Tem também a centena e as outras classes que vêm depois, mas esse ábaco aqui vai até a dezena de milhar. Como nós representamos um número nesse ábaco, pessoal? Cada bolinha dessa representa um número, certo? Temos aqui. Se eu colocar esse aqui na unidade, eu tenho aqui 1. A regrinha também basicamente eu posso colocar até 9. Quando eu chego no 10, por exemplo, da unidade, eu troco por uma dezena. 10 unidades é igual a uma dezena. Se eu coloco uma bolinha aqui, eu tenho representado uma dezena que é igual a 10, aqui uma unidade. Por exemplo, aqui no ábaco eu tenho representado o número 11. Se eu coloco uma bolinha na casa das centenas, eu tenho o número 100, que é igual a uma centena, certo? E se eu coloco mais uma aqui, eu tenho 2 centenas. Esse número aqui seria 211, certo? Só um exemplo. E aí, crianças, vídeo bem ilustrativo e bem explicado, não é verdade? Conseguiram entender? Quem tinha dúvida, conseguiu tirar essas dúvidas? Espero que sim. O professor então vai estipular 2 atividades, não no livro, mas 2 atividades em anexo que eu estarei colocando aí no nosso grupo, tá certo? Vocês então vão lá no nosso grupinho, peguem essa atividade. Quem tem impressora ou facilidade para levar em um lugar para imprimir, imprima, responda, tire foto e mande para o professor. Quem tem dificuldade para imprimir, faça atividade no caderno de matemática, tá bom? E depois responda, tira foto e me envie, tá certo? Assim o professor verá de uma vez por todas se vocês aprenderam ou não sobre o ábaco, tá bom? Ok? Ótimo. Então faça aí uma pequena pausa e se preparem, porque depois nós vamos voltar com a disciplina de ciências. Então, tchau, tchau. Muito bem, crianças, retornamos agora com a disciplina de ciências. Trate de pegar o livro de vocês e abram ele na página 34 e 35. Livro de ciências sobre a mesa,
página 34 e página 35. Estarei colocando aqui do lado, não se preocupe, você que não tem o livro, vai acompanhar também com o professor. Então, crianças, aqui na página 34, como vocês podem ver, temos um tema: descanso e convivência. Tem um texto que o professor fará a leitura e espera que quem já consegue ler acompanhe junto com ele. Quem não consegue, fica com o ouvidinho atento, tá bom? No entanto, mais tarde, pegue o seu livro ou a imagem que o professor vai colocar aí no grupo da página e tente fazer essa leitura. É importante que você exercite ela, certo? Então vamos lá, página 34. Vou colocar aqui. Depois de brincar, passear ou estudar, podemos ficar cansados. Isso é um sinal de que o nosso corpo precisa de um descanso. Então, crianças, como vocês sabem, o nosso corpo ele é formado por carne e osso e diversos outros órgãos. Então, diferente de uma máquina ou de um robô, nós ficamos cansados. Naturalmente, em um determinado momento, precisamos sentar ou deitar. São atitudes como essas, são comportamentos como esses que permitem ao nosso corpo, às nossas costas, pés, cabeça, pescoço, descansarem e relaxarem, certo? Ok, continuando. Uma forma de descansar é dormir. Dormir bem é importante para a aprendizagem, para o crescimento e para o humor. Dormir pelo menos 8 horas por dia é um hábito saudável. Então, crianças, aqui nós temos uma regra muito importante para a saúde do corpo humano, que é dormir. E não somente dormir pouco tempo, mas dormir bem. E dormir bem significa dormir por pelo menos 8 horas por dia. Então, crianças, aqui fala que no momento em que eu durmo bem, eu melhoro a minha aprendizagem e também o meu humor. Mas como, professor, o que isso tem a ver? Então vejam bem, crianças, o nosso cérebro é como um computador que processa muitas informações ao mesmo tempo. Para tudo que vamos fazer, precisamos do nosso cérebro. Você que está assistindo a esse vídeo, está ouvindo o professor e está absorvendo as informações que o professor está falando através do uso do cérebro. Eu estou aqui dando essa aula, falando para vocês, utilizando o meu cérebro. Para comer, você precisa do cérebro. Andar, enfim, o corpo é dominado pelo cérebro. Tudo o que estou fazendo é porque, através do meu cérebro, eu mandei fazer. Então, esse órgão trabalha mais do que os outros. Significa, então, que ele precisa de descanso. Se eu não dou descanso para o meu cérebro, se eu não durmo pelo menos 8 horas por dia, então eu sobrecarrego ele. É como um computador que ficou ligado por vários dias. Ele vai ficar lento. A gente vai tentar abrir uma página e não vai abrir. Olha o celular, por exemplo. É como, eu vou utilizar aqui uma figura de linguagem, é como se o celular já tivesse com a memória cheia. Vocês já pegaram um celular com a memória cheia, travando? Então, crianças, é a mesma coisa ao nosso cérebro. Não cabe mais nada. Precisa de um desafogo. Assim como o celular precisa de mais memória, precisa ser recarregado, o nosso cérebro também precisa descansar. Aqui fala também de humor. Quando a pessoa não dorme bem, menino, pense numa pessoa zangada, mal-humorada, irritada. Então, tenho certeza que se uma pessoa está zangada, ou ela está com fome, ou ela não dormiu bem. Continuando. Para descansar durante o dia, nós podemos ficar sem fazer nada ou relaxar com atividades como desenhar, ler um livro ou conversar. Então, há diversas formas de relaxar, de descansar. Não é somente dormindo, é claro, que a pessoa não vai passar a vida inteira dormindo. Então, à tarde, algumas pessoas escolhem às vezes bater um papo, ler um livro ou apenas sentar na cadeira e ficar olhando para o tempo. Essa também, crianças, são formas de descansar. Por que que existe descanso aí? É porque o cérebro está sendo menos usado. É porque eu estou movimentando muito menos o meu corpo. Então, pode ter certeza que mesmo aí nós estamos recarregando as nossas energias.
Vamos agora pular aqui para a página 35. A página 35 vai falar sobre convivência. Acabamos de falar em descanso e agora vamos falar de convivência. Aqui diz o seguinte: os seres humanos são animais sociais, assim como as formigas e os elefantes. Isso quer dizer que vivemos em sociedade. Então, crianças, aqui a gente vai entrar num tema muito importante para vocês, porque desde pequeno a gente tem que entender o que é viver em sociedade. Quando eu falo em viver em sociedade, vejam bem, não estou falando apenas de seres humanos como nós, mas saibam, os animais também vivem em sociedades. Querem conhecer algum deles? Então, olha só, um dos animais que vivem em sociedade é este aqui, ó, o gorila. Então, os gorilas, assim como nós, eles vivem em sociedade, ou seja, eles se organizam em grupos e um respeita ali o espaço do outro, assim como deve ser. Outros animais que vivem em sociedade, os lobos. Os lobos têm uma forma de se organizar. Tem ali o lobo macho, que é o alfa, que ele manda em todos os outros lobos e todos eles obedecem. É como o papai ou a mamãe dentro de casa. Então o lobo alfa organiza, ele dita a hora de comer, ele dita a saída, o ataque a outros animais, a hora de marchar, a hora de parar, enfim. Os lobos também se organizam em sociedade. Outros animais são os gansos. Então, os gansos também se organizam em sociedade. E também as formigas. As formigas também são seres que se organizam bastante em sociedade. Vocês podem notar que, por mais que elas não sejam capazes de carregar, por exemplo, uma folha, como vocês podem ver aqui, elas se juntam e cada uma leva uma parte dessa folha, ou várias delas levam aquela folha. E assim vale para várias outras coisas que elas carregam. Então, isso, crianças, é trabalho em equipe. E o trabalho em equipe também faz parte do saber viver em sociedade, porque não podemos tentar fazer tudo sozinho. Nós precisamos do outro. É por isso que o professor fala que todo mundo é importante e especial, porque nós precisamos dessas pessoas. Do papai, da mamãe, do tio, da nossa família. Também dos amigos, dos colegas, da sala de aula, enfim. Precisamos de todo mundo. Vejam só, então, o exemplo das formigas. E, por fim, as abelhas. Então, as abelhas são outros animais, criaturas que vivem também em sociedade, nas chamadas colmeias. Então, ali tem a abelha rainha, que manda nas abelhas operárias. Então, todas elas trabalham em conjunto e pelo bem da colmeia. Essa, crianças, é uma demonstração muito interessante sobre civilidade, ou seja, viver em sociedade. Porque mesmo esses animais que não raciocinam, que não utilizam a razão, que não têm um cérebro parecido como um computador como o nosso, mesmo eles conseguem se organizar em sociedade, conseguem conviver e conviver bem. Desde cedo a gente tem que aprender mesmo com os animais a respeitar o lugar do outro, respeitar os mais velhos, assim como os lobos respeitam o alfa, que é o lobo macho que manda na alcateia, nós precisamos respeitar ao papai, à mamãe que mandam dentro de casa. Então, o que eles pedirem, nós devemos fazer. Então, isso é saber viver e viver bem em sociedade, ou seja, entre pessoas e, no caso dos animais, entre eles. Continuando, lá embaixo, depois dos elefantes. Conviver é compartilhar o tempo e os lugares com a família, os amigos e as outras pessoas. É manter uma boa convivência. Aliás, manter uma boa convivência é fundamental para a saúde. Lembre-se de que cada pessoa tem um jeito de ser e todas devem ser respeitadas. Você também demonstra respeito pelo outro quando é gentil e atencioso. Então, crianças, quando a gente vive num ambiente em paz, todo mundo vive bem. Como é ruim uma casa cheia de brigas. Como é ruim um local onde as pessoas não se gostam, não se dão bem, se xingam, se maltratam. Então, crianças, não existe lugar pior do que esse. Naturalmente, isso nos atinge
nos deixa tristes e podem ter certeza que também nos deixa doentes. E isso também prejudica a aprendizagem de vocês na escola. Então, saibam viver, crianças, em sociedade, saibam respeitar o colega, saibam ser gentis, saibam ajudar os outros. E ajudar não significa apenas um ato em que você é ajudado e ajuda. Às vezes você ajuda sem esperar uma coisa em troca. Então, tenha a boa ação, tenha a primeira atitude. Coisas simples do dia a dia, como respeitar o papai ou a mamãe, são coisas de quem vive bem em sociedade. Então, aprendam a descansar e aprendam a conviver em sociedade, porque, vejam bem, os animais já nos dão o exemplo de como fazer isso. Basta a gente seguir, ok? Ótimo! Nós temos então, na página 34 do livro, aqui algumas questões que são baseadas justamente nessas coisas que o professor acabou de explicar. Então, estejam respondendo, tá certo? Essas questões. E depois, na página 36, nós temos a continuação desse exercício, onde eu quero que também vocês respondam as tarefas da página 34 e as tarefas da página 36, que vão falar sobre o descanso que o nosso corpo precisa e sobre o viver bem em sociedade. Ok? Então, ótimo. Terminamos por aqui. Agradeço a todos que vocês participaram. Conto com a presença de vocês amanhã no mesmo horário, no mesmo local, tá bom? Tenham um ótimo final de dia e tchau, tchau.